E aí, galera? E aí, amiguinho? E aí, amiguinha? Tudo bem com você? Maravilha da natureza, tudo certo? Nada resolvido? Espero que esteja tudo bem contigo, meu amiguinho, minha amiguinha. Espero que você esteja aí no seu reduto, que tá te preparando para levar você para a universidade, amiguinhos. A galera aqui da escola do vestibular tá aqui para te ajudar. Tá aqui para te ajudar a passar. Belezeira? Bom, espero que você esteja bem. Eu estou tranquilo, sossegado, escutando o cabelo crescer, comendo casquinha de machucado. É isso aí mesmo. Galera, dando continuidade no estudo do magnetismo, hoje nós vamos falar do campo magnético que surge em torno de um fio percorrido por corrente elétrica. Pois é, depois de algum tempo, uma experiência feita por Ørsted mostrou que, assim, foi meio dizem por aí que foi meio na cagada, mas não sei, né, que quando ele foi fazer um experimento lá na faculdade, para os alunos dele, para demonstrar o aquecimento de fios por conta do efeito Joule, tinha uma bússola perto do fio. E quando ele ligava a corrente elétrica, a bússola defletia. Então isso deu um start na cabeça dele e a galera foi atrás e perceberam que um fio percorrido por corrente elétrica também gera em torno dele um campo magnético. É sobre esse campo que a gente vai estudar hoje, tá? Então, ó, campo magnético em torno de um fio. O campo magnético, pessoal, o vetor campo magnético, ele tem, logicamente, né, como toda grandeza vetorial, ele tem intensidade, direção e sentido, tá? Olha só, vamos pegar e definir uma convenção aqui, pessoal. Quando a gente fizer uma bolinha com um X desse jeito, qual é o significado dessa parada? Que nós temos um vetor entrando no plano. Porque agora o negócio é 3D, cara. O negócio é tridimensional. E para a gente planificar o negócio tem que fazer uma gambiarra. Então, essa notação é do campo entrando no plano da figura, tá? E essa notação, a bolinha aqui, é saindo do plano da figura. Pode ser uma corrente elétrica entrando ou saindo, pode ser um vetor campo elétrico entrando ou saindo, vetor campo magnético entrando ou saindo, enfim, essa é uma convenção que a gente usa para representar coisas entrando e coisas saindo. Eu vou dar uma dica para vocês, né? Quando eu estudei essa parada, para eu lembrar, eu considerava que isso daqui era um alvo. Então tinha que acertar o alvo. O outro, a tetinha para fora ali já era. Beleza? Então esse é o lance. Suponha que você tenha um fio assim, tá? Ó, um fio dessa maneira aqui, ok? E a gente ligue ele num circuito e se forme uma corrente elétrica pelo fio. Muito bem. Em torno desse fio vai se formar um campo magnético. As linhas de campo magnético são circulares em torno desse fio. E a uma distância D, na menor distância D, até o ponto onde eu quero mensurar esse campo magnético, a gente vai ter a intensidade do campo dada por essa relação aqui, ó. Intensidade. Pega lá sua caixinha de ferramentas, e anota. A intensidade do campo magnético em torno de um fio depende de uma constante chamada permeabilidade magnética, que sempre que for necessário vou te informar. A intensidade da corrente elétrica, ou seja, quanto maior for a intensidade da corrente, maior é o campo magnético, dividido por 2π vezes D, onde D é a distância do fio até o ponto onde a gente quer. Então essa é uma equação que a gente vai usar pra caramba nessa aula, ok? Que é da intensidade do campo em torno do fio. Percebam que para existir esse campo magnético, tem que estar sendo percorrido por corrente, senão não dá rock, senão não rola, beleza? Então, esse aqui é o... Tá. Agora, e as linhas de campo? Eu vou tentar fazer essas linhas de campo para vocês verem, tá? De forma espacial. Então elas estariam assim, ó, em torno do fio, ó. Aqui, ó, uma delas, depois outra, assim, nossa, que lixo, beleza? Então são circunferências, as linhas de campo são circunferências. E o vetor campo magnético vai ter uma direção sempre tangente a essas linhas. Ó,
Direção tangente às linhas de campo. Linhas de campo, LC. Beleza? Agora, o sentido, meu, que vai ser o mais bruto da gente sacar. O sentido vai ser dado por uma regra chamada de regra da mão direita. Regra da mão direita. Qual é a regra da mão direita? Olha só. No dedão, você vai colocar o sentido da corrente elétrica. E os dedos, quando você faz assim, o saca-rolha, o giro, tá? Na hora que você fizer assim, ó, esse giro vai representar o sentido do campo magnético. Então, olha só, essa corrente elétrica, ela tá desse jeito. Então, essas linhas, elas estão, olha só, nesse sentido assim, que eu vou colocar aqui, ó. Esse é o sentido das linhas de campo em torno do fio. Dedão na corrente e o giro é o sentido do campo. Eu vou fazer uma mão direita bem tosca aqui, beleza? Ó, uma mão direita bem tosca, aqui tá o dedão, aqui, ó. E aí os dedos podres assim da pessoa, olha só. Nossa, o dedo podre, aqui assim, olha lá, né? Deixa eu escrever aqui a mão direita para ninguém confundir, beleza? Ó, mão direita, ok? O dedão é onde você vai socar a corrente elétrica, aqui assim. E o giro, o giro, a rotação, o giro, nesse sentido aqui, vai estar o campo magnético. Campo magnético, beleza? Esse lance, galera, tem que treinar muito. Eu coloquei uns exercícios aí para vocês treinarem o dedão na corrente. Vamos supor que a gente tenha um fio, aqui um fio, e a corrente elétrica esteja saindo desse fio. Vamos supor que essa é a corrente elétrica. Como estaria o campo magnético em torno desse fio? Ó, dedão na corrente, ó, saindo. Aqui estaria para baixo, aqui estaria para lá, aqui estaria para cima, aqui estaria para a esquerda. Então, se eu pegar um ponto aqui, ó, um ponto aqui, a corrente tá assim, o campo vai estar para baixo, assim. Esse é o campo nesse ponto, ó, campo aqui. Beleza? Se eu quiser um ponto aqui embaixo, assim, tá? Eu vou pegar o dedão e, ó o giro, ó a rotação, tá vendo aí, ó. A rotação aqui, a rotação. Nossa, arrotou. Burro. Agora, olha só, nesse outro ponto aqui, ó. Aqui, ó, do lado de cá. Corrente assim, saindo, ó. Corrente, o campo estaria pra cima. Ó o giro da mãozinha. Saca-rolha, saca-rolha. Agora eu vou pegar um ponto aqui. Ó, corrente pra fora, aqui, pra esquerda. Percebam que se eu pegar a linha de indução, eu vou tentar fazer, vai ficar uma desgrama. Ó, a gente tem as linhas de indução nesse sentido, ó. E o campo é tangente a essas linhas, tá vendo? Ó o sentido aqui, ó, da linha. Sacou? Ó, o sentido da rotação. Beleza? Então essa é provavelmente a parte mais difícil, trabalhar com a mão direita. Então aqui está a intensidade do campo gerado pelo fio, em torno, né, do fio percorrido por corrente. Direção tangente às linhas de campo. Aqui estaria em 3D, que eu nunca vou conseguir fazer. Aqui, ó, tangente à linha de campo, que ridículo, ficou uma merda. Mas beleza. Essa é a notação de entrando no papel e saindo do papel. E aqui está a regra da mão direita. Fechou? Anote isso daí na sua caixinha de ferramentas, beleza? Que é muito importante para a gente conseguir prosseguir. E vamos para fazer um exercício e mostrar a parada acontecendo. Fechou? Maravilha. Exercício 1, fofinho. Exercício 1. 2 fios longos e retilíneos, 1 e 2, são dispostos no vácuo, fixos e paralelos um ao outro. Então, são fios que estão paralelos entre si. Em uma direção perpendicular à folha. Então, o fio está perpendicular à folha. Se você olhar na figura, você vai ver o sentido da corrente, provavelmente. Mas ele fala aí. Os fios são percorridos por correntes elétricas constantes, de mesmo sentido, saindo do plano da folha e apontando para o leitor, representadas na figura pelo símbolo que eu falei para vocês ali, ó. É o símbolo da bolinha com um pontinho. Belezeira? Pelo fio 1, circula
uma corrente elétrica de intensidade 9 amperes. E 9 amperes. E pelo fio 2, uma intensidade de 16 amperes. A circunferência tracejada de centro C, passa pelos pontos de interseção entre os fios e o plano que contém a figura. Considerando que a permeabilidade magnética é igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere, calcule o módulo do vetor campo magnético resultante em Tesla no ponto C, que é o ponto ali no centro da circunferência, beleza? E no outro ponto, que é o ponto P, que olha bem como é que estão as distâncias aí, ó. Você sentiu o drama, tá, ó? Sentiu o drama. Aqui é 30 e 40, formando um triângulo retângulo. Eu vou fazer a gambiarra aqui, ó. Tá bom? Então aqui é 40 e aqui é 30. Observa a figura mais um pouquinho e vamos deixar ela em mente para determinar esses campos. Então olha só, eu montei a figura aqui de uma forma bem ridícula, tá? Tá bem podre mesmo, bem hardcore. E aqui tá a circunferência que o cara citou e aqui tá o ponto que eu não lembro qual que é o ponto P, de panaca, tipo eu. Nós vamos ter que fazer 2 vezes a mesma coisa, calcular o campo magnético. Só que como nós temos 2 fios, nós temos 2 campos em cada ponto. E esses campos vão se somar vetorialmente, certo? Vamos começar pelo campo magnético no ponto C. Campo magnético no ponto C. Como que vai ficar o campo magnético resultante no ponto C? Ponto C. Eu vou colocar o ponto C aqui e aí a gente vai para a regra da mão direita. Ó, a corrente está saindo do plano do papel. Nesse ponto, ó, o campo devido ao fio 1 vai estar nessa direção e nesse sentido. Ó, esse é o B1 no ponto C. Então estaria aqui o B1 no ponto C. B1, campo magnético 1. Ok? Já o campo magnético devido ao fio 2, vai ficar ruim de eu fazer, mas ó, saindo e para lá, ó, tá vendo? Assim, ó, saindo e para lá. Então o campo B2 estaria assim, ó, na mesma direção e sentido oposto ao outro. Aqui eu vou pôr o B2, belezeira? Aqui eu vou pôr o B2, ok? Vamos lá. Qual seria a distância entre esse fio e esse? Pegando aqui, ó, 30, 40, se você já estudou bastante Pitágoras, você vai ver que esse é aquele triângulo pitagórico. 30, 40, 50 centímetros. A distância desse fio até esse fio é 50 centímetros. E então a distância daqui até aqui, ó, D1 é igual a 25 centímetros. Aqui é D2 e aqui D1 também 25 centímetros. Belezeira? É importante a gente sacar isso. Vocês viram esse triângulo aqui, ó? 30, 40, 50. Pitágoras. Faz aí o Pitágoras que você vai ver. O lance é determinar a intensidade de cada um desses campos separadamente e depois, no caso aqui, é subtrair o menor do maior. Vamos lá. A intensidade do campo devido ao fio 1 é a permeabilidade magnética I1 dividido por 2π vezes a distância D1. Então vai ficar assim. A permeabilidade magnética é 4π vezes 10 a menos 7. A intensidade da corrente elétrica 1 é 9 amperes. 9 amperes. Dividido por 2π vezes 0,25. Por que 0,25, Gancinho? Porque nós temos que usar as medidas em metros. Então 25 centímetros equivale a 0,25 metros. Fechou? Então, ó, simplificando aqui, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Corta o pi, tá, né? E aí vai ficar 18 vezes 4. Ah, por que vezes 4? Você vai ver, ó. 18 vezes 10 a menos 7 dividido por 0,25. 18 dividido por 0,25 é a mesma coisa que 18 vezes 4. 18 dividido por 0,25 vai dar 72. Então B1 é 72 vezes 10 a menos 7 Tesla. Esse é o campo magnético devido ao fio 1. Tá bom?
igualzinho, mas diferente, nós vamos fazer o campo magnético para o fio 2. O que difere do fio 1 para o fio 2 na intensidade? Muito bem, a intensidade da corrente. É a corrente elétrica que é diferente, mas a intensidade do campo é a mesma, ó. Mi vezes I2, 2π, vezes a distância do fio 2 até o ponto C, que é o centro ali. Então vai ficar assim, fofinho, ó. 4π vezes 10 a menos 7. Lá, 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 lá. A corrente é 16. Lá, 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 16 amperes. E aqui é 2π. E aqui é 0,25 também. Cara, caramba, cara, ué. Aqui simplifica cara, caramba, cara, ué. E vai ser 32 dividido por 0,25. 32 vezes menos 7 dividido por 0,25. Cara, caramba, cara, ué. 32 por ponto 25. 128 vezes 10 a menos 7 Tesla. Ok? Este campo B2, então, é mais intenso que o campo B1. Era de se esperar. Como a distância é a mesma, a intensidade da corrente vai ter uma influência direta na intensidade do campo. Então, no campo resultante vai dar no sentido do B2, que é o mais intenso, tá? O campo resultante, eu vou colocar aqui, ó. O campo resultante no ponto C. Campo resultante no ponto C, a intensidade do campo resultante no ponto C é a intensidade do B2 menos a intensidade do B1. É, fofinho? Então, vai ficar assim, 128 vezes 10 a menos 7, menos 72 vezes 10 a menos 7. 128 menos 72 dá 56. 56 vezes 10 a menos 7. Para ficar mais elegante, 5,6 vezes 10 a menos 6 Tesla. Então essa é a intensidade do campo resultante no ponto C, que é o centro daquela circunferência ali. Fechou? Olha aqui que bonitinho. Agora olha só. E no ponto P? No ponto P a gente vai ter que fazer igualzinho, mas diferente. E vai ser cabuloso. Vamos ver qual é o sentido do campo gerado pelo fio 1 no ponto P. Regra da mão direita. A corrente está saindo, o campo está para esquerda. Então eu vou colocar o B1 aqui, ó. O B1 no ponto P tá assim para a esquerda. Tá, ó, regra da mão direita para a esquerda. Agora, aqui, ó, o campo tá saindo, esse é o campo devido ao fio 2, lá vai estar, virou a mão, ó, vai estar para cima. Então, o B2 vai estar aqui assim, ó, ó o B2 aqui, ó o B2. Agora, galera, eu tenho que determinar as intensidades, beleza? Do mesmo jeito, praticamente. Do mesmo jeito, praticamente. Então, eu vou colocar aqui, ó, no ponto P. Ponto P. Vou deixar ali, ó, porque nós vamos precisar daquele desenho ali. Rapidão. Então, ó, no ponto P. Ponto P. O fio 1 vai gerar um campo que é μ0 e 1 dividido por 2π vezes o novo valor de D1. Qual é a distância do fio 1 até o ponto P? 30 centímetros, ou seja, 0,3 metros, tá? 0,3 metros. Fazendo as devidas substituição, a corrente 1 é quanto? 9 espora. 2π vezes 0,3, que é a distância. Fechou? Então, ó, corta aqui dá 1, aqui dá 2, 2 vezes 9 é 18, 18 por 0,3, 18 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,3 vai dar 60, provavelmente. 60 vezes 10 a menos 7 Tesla, tá?
60 vezes 10 a menos 7 Tesla. Eu tô com medo porque hoje eu errei já um monte de conta. Então deixa eu fazer aqui. Aê, 60. 60 é 60. E eu nem vou passar para anotação científica ainda, tá, pessoal? Nem vou passar para anotação científica ainda. Deixa para lá. Agora nós vamos fazer a mesma coisa para o B2. Então, ó, eu vou me aproveitar da equação aqui porque eu sou safadinho. Olha só, safadinho, safadinho. Você é muito safadinho, safadinho, safadinho. O B2 é bonitinho. Taratatá, taratatá. Cala a boca, ganso! Quanto é a distância do fio 2 até o ponto P? 1, 2, 3. 40 centímetros. Que é igual a 0,4 metros. Metros! É, fofinho! Então aqui, ó, bota aqui, ó. O 04, o 04, o 04, o 04, o 04, o 04. E faltou o 10 a menos 7, ganso burro. Que era pra estar aqui, tá? Ó, 4 pilhas, 10 a menos 7. Falei, hoje eu tô muito louco! Hoje eu tô muito louco! Louco! Vai ser 16 vezes 2 é 32. Mas de inglês, 32 vezes 10 a menos 7, dividido por 0,4. 32 por 0,4 seria 320 por 4. E 320 por 4 dá 80. É isso? É. 80 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? Então essas são as intensidades. Diferentemente do caso anterior, esses vetores não estão na mesma direção. Eles estão perpendiculares. Então o campo resultante desses dois fofos seria, pela regra do paralelogramo, esse campo aqui, ó. Desguei assim, ó. Tá? Como determinar aquele vetor resultante ali se o B1 e o B2 são perpendiculares? Tio Pitágoras, tio Pitágoras, lá 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 lá, tio Pitágoras, tra lá 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 lá. Então vai ficar o B1 60 vezes 10 a menos 7 ao quadrado mais 80 vezes 10 a menos 7 ao quadrado. Galera, ó, esse é outro triângulo pitagórico, ó. 60, 80, 100. 100 vezes 10 a menos 7. Para ficar mais elegante, 1 vezes 10 a menos 5 Tesla. Essa é a intensidade do campo resultante, lá no ponto P. Fechou? Então vamos lá. A intensidade depende da permeabilidade magnética do meio, que é dada, a corrente e a distância. Direção, tangente às linhas de campo. Sentido, regra da mão direita. Você coloca o dedão na corrente e faz a rotação, faz o girinho, que você descobre a direção, ou melhor, o sentido do campo magnético. Maravilha, galera? Então, até a próxima. Na próxima aula a gente vai continuar falando de campos magnéticos, só que em outras configurações. Maravilha? Espero que esteja tudo bem, espero que você tenha curtido. Não entendeu alguma coisa, vai volta, pega lá os exercícios que o Gantz deixou aí na descrição da parada. E vamos à luta, filhos da pátria! Valeu!